Já está na hora de pararmos, de sentirmos que Santa Rita tem que mudar de prefeito mais uma vez, parar com essa história. Não, hoje não vai ter nenhum tipo de impeachment, de CPI, nada disso. O que a gente não pode deixar é que a nossa cidade pare, principalmente Santa Rita de Sapucaí, por conta das coisas que estão acontecendo. E eu queria pedir gentilmente aos vereadores hoje que pensassem mais na cidade e que não ficasse que nem é Pouso Alegre, uma politicagem barata dentro da Câmara Municipal. E eu sei que os nossos vereadores de Santa Rita não têm essa visão mesquinha de Pouso Alegre e vão pensar com o coração hoje. E eu estou na linha agora com o deputado federal Domingos Sávio, e eu quero saber a opinião do nosso deputado Domingos Sávio sobre o que realmente está acontecendo dentro da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Alô, Domingos Sávio? Alô, boa tarde, Leandro. Boa tarde também a toda a população de Santa Rita do Sapucaí, de toda a região. Um prazer falar com você. Estou falando diretamente aqui da Câmara Federal. Quero, no primeiro momento, cumprimentar todos os cidadãos de Santa Rita. Inicialmente, agradecer. Fui votado aí em Santa Rita, já venho trabalhando para a cidade, mesmo antes de ser eleito deputado federal, ainda como deputado estadual, destinamos alguns recursos para a cidade e, portanto, tenho um carinho especial com Santa Rita do Sapucaí e pude ouvir a sua última fala nesses momentos de um pouco de exaltação. É sempre importante que fale mais alto o compromisso com a cidade. Eu fui prefeito, fui vereador, fui presidente de Câmara, fui deputado estadual, hoje sou deputado federal. Ao longo dessa trajetória, Leandro, a gente vai aprendendo a ter bom senso, a ter humildade de ouvir, de não achar que só a gente tem razão e, acima de tudo, de buscar construir o entendimento. Porque a vida pública requer a construção do entendimento para a gente servir a população. Se você ficar o tempo todo, né, cada um querendo fazer a sua vontade pessoal, a gente acaba correndo o risco de não fazer a vontade do povo, que é trabalhar para a cidade melhorar, trabalhar para que uma cidade que é referência em Minas e no Brasil, como um grande polo tecnológico, que é referência em Minas e no Brasil, por ter um povo hospitaleiro, por ser uma cidade promissora até pela sua diversidade, sendo forte na agropecuária, sendo forte na área de indústria, de ponta, de tecnologia, não pode se perder, né, nas vaidades pessoais, muitas das vezes na disputa política, deixando que essa disputa prejudique a cidade. Às vezes, a gente já viu isso muitas vezes, tem cidade que quase que para no tempo, começa a perder literalmente recursos e investimentos, deputado, briguinhas, né? Deputado, isso aconteceu em Pouso Alegre, na época do nosso prefeito Jair Siqueira, a nossa cidade parou no tempo, perdemos investimentos para as outras cidades, devido a esse problema que voltou a se findar aqui em nossa cidade, por causa de uma politicagem barata, por uma questão de ego, e eu acredito que isso não pode acontecer em Santa Rita do Sapucaí. Eu vou te dar outro exemplo, Leandro, me perdoa te interromper, eu vou te dar outro exemplo. Tem uma cidade no Vale do Aço, eu sou votado também no Vale do Aço, tem uma cidade que chama Timóteo. A cidade de Timóteo, ela tem uma das maiores indústrias, né, a ArcelorMittal está lá, uma das maiores indústrias de aço de Minas e do Brasil. Uma cidade que tem tudo para deslanchar e ser considerada dos melhores lugares para se viver. Nos últimos 2 anos, a cidade de Timóteo teve pelo menos umas 4 mudanças de prefeito. Tira o prefeito, aí o prefeito ganha na justiça de novo, volta, depois o sujeito quer tirar o prefeito novamente porque tem interesse partidário no processo. Sabe o que está acontecendo? Em muitos dos momentos, aquele que deveria ser o melhor lugar para se viver, começa a sofrer duramente. Quem sofre é o povo. Há poucos dias eu conversava com o prefeito que agora está gerindo a cidade e ele mostrava o desespero de ver a situação da saúde entrar em verdadeira calamidade. Porque para você resolver determinados problemas numa cidade, tem que ter um mínimo de continuidade. Você não pode começar a resolver um problema hoje, amanhã você não sabe quem é o prefeito, aquela confusão, aquela instabilidade jurídica,
o prefeito fala uma língua, a Câmara fala outra língua, ninguém se entende e as coisas não andam. Então é preciso ter bom senso. E eu quero dizer para você que eu já estive até em contato com algumas lideranças de Santa Rita que também mostram essa preocupação, porque nós vimos o seguinte, algumas ações que me parecem extremamente inadequadas de quererem misturar denúncias, muitas das vezes sem nenhum fundamento, denúncias feitas às vezes muito na paixão pessoal, muitas vezes quase que com um espírito de vingança, sem uma comprovação, sem um julgamento da justiça e coisas da vida pessoal colocadas como discussão de natureza política. Ora, isso não tem o menor sentido. E pior, não tem nenhuma sustentação jurídica. Se tentar levar por esse caminho, vira, no máximo, especulação, exploração política, maldade política. Deputado, realmente não tem sustentação jurídica nenhuma, porque a própria Procuradora da Justiça de Belo Horizonte, doutora Elba Rondino, acabou de afirmar que, por não existir crime e a reprimir que se procedesse ao arquivamento desse processo. Ela, em outras palavras, eu acredito que a promotora deve ter ficado morrendo de ódio de receber esse processo lá em Belo Horizonte. Imagine uma coisa, Leandro, você e todos que estão nos ouvindo, que estão te assistindo nesse momento pela TV Libertas. Um pai de família está lá na sua casa. Alguém que não gosta dele faz uma acusação contra ele. Não se preocupe em provar, não, mas faz uma acusação contra ele. Contra um pai de família que está na sua casa. Só porque alguém faz uma acusação contra alguém, o acusado já virou réu e já virou criminoso e já virou bandido e já vai ser punido? Ora, só se nós vivêssemos na pior das ditaduras. Só se nós vivêssemos no mundo sem lei. E olhe que o legislativo é a casa das leis. Não tem cabimento. Pelo fato de alguém acusar um prefeito municipal e acusar de uma coisa sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova. E o pior, a acusação vinda de alguém que está com mágoa pessoal, alguém que está com espírito de vingança contra o prefeito, faz uma acusação para poder, de certa forma, revidar algo pessoal. Para dizer, quer dizer que o prefeito, eu não gosto do prefeito, eu não gosto dele, então eu vou acusá-lo. Mas não preocupe em ter uma prova concreta. A própria justiça refuta, arquiva. Aí alguém vem explorar politicamente isso. Ora, a população tem que cobrar de quem está explorando politicamente isso. Eu tenho convivido com o Paulo enquanto homem público. Eu não moro em Santa Rita, não vou fazer aqui nenhum proselitismo, não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tenho visto a luta do Paulo pela cidade de Santa Rita. Ele esteve comigo no governador do estado, nós conseguimos recursos inicialmente para pavimentação, depois conseguimos, e ele sabe disso, como naturalmente elementos da sua equipe, que eu participei diretamente da luta para conseguir recursos para a drenagem pluvial. Infelizmente Santa Rita foi vítima também, né, das intempéries, dos problemas de catástrofe natural, graças a Deus sem vítima humana, mas com prejuízos materiais. E nós participamos ao lado dele na luta para sensibilizar o governador Anastasia, liberando aí 3 milhões de reais. É preciso dar sequência nesse trabalho. Eu tenho visto a seriedade dele trabalhar e mais do que isso, eu tenho visto o sofrimento dele como ser humano, pela injustiça de estar sendo acusado de uma maneira sem nenhuma prova e sem nem direito de defesa, com um interesse estritamente político. Ora, política a gente ganha na eleição. Política ganha na eleição. Agora o sujeito perde a eleição e depois fica querendo perseguir e aí prejudica a cidade. Porque a cidade começa a viver uma certa insegurança. E aí não avança na discussão de problemas que são realmente importantes. Nós temos que discutir nesse momento a atração de mais empresas para Santa Rita. Deputado, o senhor falou bem, nós temos que discutir nesse momento porque Extrema recebeu a Panasonic e não Santa Rita do Sapucaí, que era uma das grandes cidades que era para receber, concorda? Você imaginou se a Câmara tivesse toda unida discutindo isso, não seria muito melhor para Santa Rita do Sapucaí? Muito melhor. Agora, a Câmara vai ficar querendo discutir sexo dos anjos.
ou vai querer ficar discutindo? E se amanhã alguém sair com uma acusação fantasiosa contra um desses vereadores aí que está insistindo em querer perseguir o prefeito, sem ter nenhuma preocupação de provar, aí nós vamos querer caçar o mandato do vereador porque alguém o acusou sem preocupar em